Olá meninas, tudo bom? Hoje é 6 de novembro de 2019, hoje é quarta-feira. Hoje nós estamos no nosso 45 dias do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é Jeová Jiré, Deus proverá, o Deus que provê. Nós vamos falar sobre esse Deus maravilhoso que tudo nos provê. O texto-chave está em Gênesis capítulo 22, versículo 13 e 14. Antes de entrar no devocional, eu quero agradecer a todas as meninas que às vezes me mandam dizendo, olha, eu orei por você, ou às vezes me mandam o próprio áudio orando por mim. Eu quero agradecer do fundo do meu coração, eu quero pedir que o Senhor retribua a vocês, tá? Todo carinho, toda dedicação, toda oração. Isso é cumprimento de uma promessa do Senhor. Há muitos anos atrás, o Senhor usou uma irmã e me disse, Deus levanta mulheres para estar orando por você, pelo seu chamado, pelo seu ministério. Serão mulheres de vários cantos do mundo que você não conhece. E eu dizia, meu Deus, por que essas mulheres vão orar para mim? Da onde vai conhecer? Quem sou eu para alguém levantar de outros lugares que nem me conhece? E eu guardei essa profecia no coração, mas eu não entendi muito bem. Eu dizia, meu Deus, o que vai acontecer que essas mulheres vão orar por mim, né? E hoje está se cumprindo isso. Tem se cumprido isso desde que iniciou a caminhada de oração. E eu agradeço do fundo do meu coração e eu peço que o Senhor retribua a cada uma. Eu estou lendo um livro sobre oração que chama Crescendo na Oração e ele fala sobre isso, que quando nós oramos para alguém, o Senhor retribui, né? A gente está dando e tudo que a gente dá, Deus nos devolve. Então, quando você dá oração, você também vai receber oração, você vai receber bênção na sua família, na sua casa, e eu agradeço e desejo que se cumpra isso na sua vida, amém? Então vamos lá para o texto de hoje, vamos falar do Deus proverá. Hoje nós vamos conhecer aquele Deus que provê todas as coisas para nós. Ele provê na nossa vida financeira, na nossa vida emocional, ele provê harmonia no seu lar, ele provê paz, né? Ele provê alegria, ele provê restauração, ele é o Deus que provê todas as coisas. Aquilo que nós precisamos, ele vem e nos provê todas as coisas. Mas eu acho que é difícil falar do Deus Jeová Jiré sem a gente falar da área financeira, não é mesmo? Quando a gente fala Deus proverá, automaticamente a gente já pensa na área financeira. Pelo menos eu penso, né? Mas ele é um Deus que provê todas as coisas, não é só a área financeira. Mas nesse dia eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a área financeira. É um assunto que eu gosto, ele acaba ficando bem extenso, porque quanto mais a gente vai buscando versículo, vai lembrando, vai saindo mais coisas para a gente falar, mas então eu vou tentar resumir. Então vamos lá. O versículo 13 ao versículo 14, antes de ler ele, eu quero contar o contexto novamente, que nós já lemos esse texto, já estudamos esse texto, que foi quando nós falamos sobre quando Deus pede o seu Isaque. Então, nós já lemos a história de Abraão, quando Deus faz um teste ali com Abraão e fala, Abraão, me dá o seu único filho, né? E ele acredita que realmente ele iria sacrificar aquele menino. Ele cria que Deus poderia fazer alguma coisa, mas ele acreditou que ele iria fazer aquilo. Porque nessa história a gente aprende várias coisas. Uma delas é Deus mostrando para Abraão que ele era um Deus diferente. Ele era um Deus de amor. Ele era um Deus diferente dos deuses pagãos em volta dele ali. Os deuses das nações, os falsos deuses, né? Os demônios que usavam ali a aparência de deuses, falsos deuses, pedia sim a vida dos filhos e as pessoas sacrificavam os seus primogênitos para aqueles deuses, matava realmente, porque achava que era assim que funcionava e o inimigo gosta disso, né, irmã? Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus aqui, ele mostra para Abraão, quando ele disse, não imole o seu filho, você já passou no teste, eu já entendi que você me ama a ponto de dar o seu filho, mas eu não sou um Deus que peço sacrifício humano, né? E a segunda coisa também que a gente aprende é que Deus mostra para Abraão o seguinte, eu é que amo vocês tanto que vou dar o meu único filho para que vocês sejam salvos, porque o sacrifício de sangue, né, que redime a gente do pecado. Naquela época existia sim o sacrifício dos animais, como Deus pedia, porque Jesus ainda não tinha feito o sacrifício perfeito, e existia esse sacrifício porque
o sangue daqueles animais inocentes redimia o homem do pecado, né? Mas aí veio Jesus e fez o sacrifício e nunca mais existiu isso de sacrifício de animal. Enfim, aí quando chega aqui, que ele está caminhando com Isaac já um rapazinho, Isaac entende que eles estão indo para sacrificar, achando que ele iria sacrificar algum animal, né? Isaac não sabia que era ele o sacrifício. E ele pergunta, né, para o pai, onde está o holocausto, o cordeiro, né? Onde está o cordeiro para o holocausto, no versículo 7? E Abraão responde, Deus proverá para si, meu filho. Deus proverá o cordeiro para si. E então vamos ler agora o versículo chave do texto, que é o 13 e o 14. Vamos ler o 12. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar, Jeová Jiré, o Senhor proverá, que está até hoje no monte do Senhor se proverá. Então aqui surgiu esse nome, né? O Senhor proverá. Então o nosso Deus é um Deus que provê todas as coisas na nossa vida. E agora eu vou entrar aqui no devocional. Bom, a área que mais rouba a paz do ser humano, né? E roubar a nossa vida é a área financeira, não é mesmo, irmãs? A gente passa a nossa vida inteira trabalhando, correndo atrás, por causa dessa área financeira. E como eu disse, nós estamos conhecendo o nome do Senhor e nós precisamos conhecer hoje o Jeová Jiré, né? Talvez você passou a sua vida inteira confiando na sua própria força, confiando no seu próprio trabalho, mas o Senhor quer que você conheça o Deus que provê, o Deus que te ama. Então nós falamos do El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Shalom, e agora vamos falar do Jeová Jiré. Então, a área financeira, ela consome a nossa vida inteira se a gente não despertar para entender que nós precisamos conhecer o Jeová Jiré, o Deus que quer prover para nós, o Deus que nos ama. A arma que o inimigo usa para distrair o ser humano por uma vida inteira é o medo da falta. Eu quero contar aqui em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 16. Eu não vou ler tudo, mas só vou contar a história. Elias era um profeta e o Senhor mandou ele ir aí esconde lá no deserto que eu vou te sustentar, né? Ele tinha que fugir ali, tinha que ficar escondidinho e Deus sustentou Elias ali. Você vai beber das torrentes, no versículo 4, vai beber das torrentes. Eu já ordenei aos corvos que ali te sustentem. E no versículo 6 fala, o corvo vai trazer para você pela manhã pão e carne, como também pão e carne à noite, e você vai beber das torrentes. Mas passou um tempo ali, aquela torrente secou e não chovia sobre a terra, porque Elias tinha profetizado que a terra, que não haveria chuva sobre a terra. E ficou 3 anos sem chover na terra, mas o Senhor estava sustentando Elias de uma forma sobrenatural. Aí acabou ali, secou aquela torrente, e o Senhor disse para Elias, Elias, vai a uma cidade e ali eu te ordenei que tem uma viúva que vai te sustentar, que vai te dar comida. Quando ele chega lá, irmãs, essa viúva está passando dificuldade, né? Ele encontra com a viúva e ele fala para ela assim, no versículo 11, traz-me um bocado de pão na tua mão. E ela diz, tão certo como vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho nada. Eu só tenho um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite. E eu estou aqui apanhando uns gravetos, né? Como diz em português. Eu vou fazer um bolo ali para o meu filho, para depois a gente comer. E depois a gente vai esperar a morte, porque a fome está sobre a terra. Não chove, né? Elias disse, não temas, no versículo 13, não temas.
Prestem bem atenção nesse versículo, irmãs. Não temas. Vai e faz o que disseste. Faz primeiro para mim um bolo pequeno, vem para cá e depois você faz para o seu filho. Assim ela fez e Deus falou para ela assim: a farinha da sua panela não vai acabar e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi, fez segundo a palavra de Elias, e eles comeram e a sua casa por muitos dias. A panela da farinha não acabou e o azeite da botija não faltou, segundo a palavra do profeta. Então eu contei essa história para vocês verem o que eu falei aqui, que a arma que o inimigo usa para nos distrair na nossa vida inteira, e especialmente na nossa vida financeira, é o medo. O medo da falta, né? O medo de não ser amado, o medo de ser rejeitado, o medo da perda. Em todas as áreas da nossa vida, o inimigo vem com o medo. O medo, irmã, eu tenho aprendido isso, é o maior inimigo do homem. Se você observar todas as nossas lutas, todas as nossas pelejas, para que a gente vença, a gente precisa vencer o medo. A palavra de Deus diz que Ele não nos deu espírito de covardia, nem de medo, mas Ele nos deu espírito de intrepidez. Então, quando Elias chega até essa mulher, e ali estava chegando a provisão para ela, né? Porque Deus ia dar a ela uma palavra profética, Ele diz para ela: não temas, não temas. Vai e faz o que eu te disse. E assim é Deus falando conosco. Vai e faz o que eu te falo, né? Porque se nós não aprendermos a obedecer a palavra do Senhor, nós não vamos ver os milagres desse Deus provedor. Nós precisamos crer, irmã, com toda a nossa força. Quando Abraão foi levar o seu filho, ele creu no seu coração. No seu coração ele já dizia: Deus proverá. Ele falou para o seu filho, ele falou: filho, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai prover. Então, chegou o momento da gente conhecer o Deus que provê. Eu sei que talvez muitas de nós não tivemos pais, né, que cuidassem de nós, que provesse todas as coisas. Talvez pela situação financeira deles, nós não temos que culpá-los, nós não temos que guardar mágoa. Nós temos que entender que se estamos aqui hoje, estamos de pé, já vencemos aquela situação, bola para frente, né? Mas eu mesmo tive que começar a trabalhar com 12 anos para prover o básico, né? Para prover os meus materiais de escola, para ajudar minha mãe a comprar as coisas, né? Para comer o primeiro salário, eu lembro que eu comprei o quê? Carne, 1 quilo de bife, comprei Toddy, comprei pão, comprei aquelas coisas que eu gostava, que eu queria comer, que eu não tinha condição. Então, você cresce quando a pessoa começa a trabalhar muito cedo, ela se sente, ela tem essa debilidade que ela precisa ser curada. Ela começa a achar que ela precisa se cuidar. Eu tenho que cuidar de mim, porque se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar de mim, né? Então, Deus, Ele quer se revelar a nós de uma maneira especial. Deus quer dizer para nós: olha, filha, eu sou seu pai, eu tenho prazer em te sustentar, eu tenho prazer em prover para você todas as coisas que você precisa, mas você precisa se aquietar. Aquietar, irmãs, vai ser a palavra-chave, né? Para todos esses devocionais que nós estamos falando do nome de Deus, precisamos nos aquietar e saber que Deus vai prover. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Então, não estou dizendo aquela fé preguiçosa, aquela fé que a pessoa não quer trabalhar e quer viver a vida mansa em cima dos outros, né? E também não estou dizendo que muitas vezes quando a gente fala prover, tem muitas pessoas, muitos cristãos que quando fala prover, espera do outro. Deus vai levantar alguém para fazer isso para mim, fazer aquilo para mim. Não é isso. Deus vai usar a maneira que Ele quer. Ele vai prover conforme Ele quer. Talvez Ele vai prover para você numa ideia de você conseguir um salário melhor. Talvez Ele vai prover para você o lugar que você vai trabalhar. Ele vai prover de várias maneiras, né? Então, Deus quer que nós conheçamos Ele nessa caráter dele. Ele é um Deus que provê.
Ele é um pai que provê. Ele não deixa seus filhos à reveria. E agora eu quero ler Mateus, capítulo 6, versículo 28. Mateus, capítulo 6, vou ler do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, elas não semeiam, elas não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que estáis, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquietais, dizendo que comeremos, que beberemos ou que vamos vestir, porque os gentios é que procura todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado, basta ao dia o seu próprio mal. Essa palavra é muito linda de se ler, né, irmã? Mas ela não é fácil da gente crer, ela não é fácil da gente colocar ela em prática, porque quando chega o momento da dificuldade, né, quando a gente sabe que no começo da semana a gente tem, mas no final da semana você não sabe se você vai ter, o desespero bate a porta, né? Porque o inimigo entra com a arma dele, que é o medo. Vai faltar para os seus filhos, vai faltar, e aí a gente fica desesperado. Eu já falei uma vez que a moeda que compra o tempo chama sangue. Aonde temos investido o nosso sangue, né? A moeda que paga pelo trabalho é o nosso sangue. Então, irmãs, o trabalho é essencial para a vida do homem. O trabalho enobrece o homem. O trabalho foi criado ali junto, nas primeiras páginas da Bíblia. Deus colocou o homem para cultivar o jardim. Trabalhar faz parte da nossa vida. Mas se matar e perder a sua vida e doar todo o seu sangue em prol do trabalho por causa do medo, da falta, isso nunca foi de Deus e nem será. Porque a própria palavra está dizendo aqui, ei, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, quantas pessoas se levantam cedo, de madrugada, vai trabalhar, dorme tarde, cansado, não comeu direito muitas vezes, né? Ou às vezes ficou longe da família. Quando a gente vem para cá, né, a gente sabe disso, o imigrante sabe disso melhor do que ninguém, o que é viver longe da família em busca de uma vida melhor. Então, quantas vezes estão longe da família, estão perdendo comunhão, estão perdendo entes queridos, porque a gente está longe, acaba não vendo. E aí a gente tem que reavaliar a nossa vida. Será que se nós... Aqui está dizendo, o que você pode acrescentar na sua vida com tanta ansiedade, com tanta preocupação? Então, irmãs, nesse dia, além de falar do Jeová Jiré, que é o Deus provedor, eu quero que a gente venha meditar na nossa vida financeira. Vamos meditar na nossa vida financeira, vamos meditar naquilo que o Senhor quer. Eu tenho orado pela minha velhice e eu tenho pedido ao Senhor, Pai, me dê uma velhice tranquila, me dê uma velhice, né, que eu possa desfrutar. E outra coisa também que eu quero pedir que nós venhamos avaliar e pensar é que nós não venhamos deixar para desfrutar a vida na velhice, irmã. Quando eu aposentar, quando eu fizer isso, eu vou poder descansar, eu vou poder curtir mais meus netos, eu vou poder curtir mais meus filhos. Não espera isso, irmãs, porque a gente não sabe o dia de amanhã. O que nós temos que fazer é tentar buscar de Deus uma direção para que a gente tenha, assim, o nosso sustento, mas para que a gente saiba governar a nossa vida e não deixar que o medo da falta faça com que a gente gaste todos os nossos dias
Sendo que se nós colocássemos a nossa vida em primeiro lugar, junto com o Senhor, colocasse o reino de Deus em primeiro lugar e colocasse Deus em primeiro lugar no nosso dia, todas as demais coisas seriam acrescentadas. A palavra de Deus diz que a bênção corre atrás, né, daqueles que creem, a bênção corre atrás daqueles que são obedientes. Então, nós precisamos descobrir esse segredo de estar todos os dias diante do Senhor, colocando a nossa vida diante do Senhor, crendo que Ele é o Deus que provê todas as coisas. Esse segredo, você está colocando crédito na sua conta bancária espiritual. Mas só que muitos não pensam assim. Não, eu não tenho tempo para orar agora de manhã, não. Não, também não tenho tempo de orar à noite porque eu estou muito cansada. Não, ler a Bíblia agora não dá. Ler um livro também não vai dar. Escutar uma pregação também não rola muito, não, porque eu estou muito cansada. E por aí você vai desgastando a sua vida e o Senhor te chamando. Ei, filha, eu quero prover para você. Eu tenho um trabalho melhor para você. Eu tenho uma ideia para você prosperar. Às vezes tem pessoas, irmãs, que você sabe que tem pessoas que já nascem com uma unção especial para prosperidade, sabia disso? Mas às vezes nem ela sabe. Às vezes ela está vivendo de migalhas, sendo que ela poderia ser muito mais próspera se ela aquietasse o coração. Então eu quero que a gente coloque a nossa vida de oração, nossa vida financeira na oração nesses dias, para que a gente entenda o que Deus quer de mim. O que Deus quer de mim? O que o Senhor chamou eu para fazer? O que eu gosto de fazer? Pai, me usa conforme a tua vontade. Todos os dias coloque a sua vida financeira. Dedique a sua vida financeira, dedique as suas finanças. Nós precisamos conhecer o Jeová Jiré, o Deus que provê todas as coisas, o Deus que nos ama e cuida de nós. Ele te ama, irmãs. Ele não tem prazer em te ver você se matando. Ele quer te mostrar, eu sou seu pai, eu sou o Deus provedor. Deixa eu fazer, meu filho. Deixa eu fazer. Não temas. Aquietai e saibais que Deus é Deus. Né? Foi isso que Deus falou para a gente ontem. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu quero ler também Marcos capítulo 8, no versículo 36. Fala assim: que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que proveito tem, irmãs? Nós chegamos no final da nossa vida, ver que a gente trabalhou tanto e a gente não construiu nada, às vezes, financeiro, nem espiritual, nem desfrutou da vida, né? Não teve tempo de desfrutar dos filhos, porque estava correndo para lá e para cá, não teve tempo de desfrutar da família, dos amigos, não teve tempo de parar e desfrutar de um alimento. O que adianta isso, irmãs? Então nós precisamos reavaliar isso, nós precisamos crer. O Jeová Jiré vai mudar a minha vida. Eu quero ler agora, para a gente terminar, Tiago, capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Eu perdi, onde eu não anotei, perdi aqui, mas está aqui. Tiago, capítulo 4. Peraí, mas eu tenho que achar aqui, meu pai. Achei. Tiago, capítulo 4, versículo 2 e o 3. Fala assim, ó. Cobiçais e nada tendes. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerra. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos próprios prazeres. Infiéis, não compreendereis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, irmãs, aqui nesse texto, especialmente o versículo 3, está dizendo, em Tiago, capítulo 4, que eu li, tá? Versículo 3, está dizendo que nós não recebemos porque nós pedimos mal. E nós pedimos para gastar nos nossos próprios deleites. Você já viram aquelas pessoas que o sonho dela é ganhar na loteria? Ai, meu sonho é ganhar na loteria. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro.
Muitas vezes a gente quer ser próspero para gastar nos nossos próprios prazeres. Sabe? Às vezes a gente pensa, não, mas o dia que eu for próspero, eu vou ter mais tempo e eu vou gastar mais o meu tempo para Deus. É mentira, é mentira. Então aqui está dizendo que muitas vezes a gente não recebe porque a gente pede mal e a gente pede para gastar com o nosso próprio prazer. Então a nossa vida financeira, que é a área que... primeiro a nossa área espiritual, né? Depois a nossa área amorosa, depois a nossa área financeira, ou a área financeira primeiro, depois a amorosa, mas são as 3 áreas mais importantes do ser humano. E nós precisamos conhecer o Deus que provê. Ano que vem já está chegando, irmãs, e eu quero incentivar vocês. Faz uma lista do desejo do seu coração. Pai, eu quero ter uma casa própria. Pai, eu quero ter um carro. Pai, eu quero ter um salário tanto. Mas começa a colocar Deus nesse plano. Essa casa vai ser para quê? Ah, pai, essa casa vai ser para eu te servir. Essa casa vai ser para eu ter momentos com a minha família. Porque, igual eu falei ontem, irmãs, se a sua casa não tem paz, para que Deus vai te dar uma casa bonita, do jeitinho que você sonha, se a paz não reina naquele lar? Né? Se a gente às vezes quer uma casa para esbanjar, para mostrar para o mundo que a gente tem, para fazer festas, para mostrar para as pessoas, né? Para suprir a lacuna da nossa alma. Olha aqui, vocês que acharam que eu não era ninguém, agora eu tenho minha casa maravilhosa, venham ver que eu vou esfregar na cara de vocês agora. Sabe essas coisas no nosso coração que a gente precisa sondar? A gente precisa sondar o nosso coração. Então, se você quer ter um carro, para que você quer esse carro? Não, pai, esse carro vai me ajudar, vai me levar nos lugares, eu vou desfrutar com a minha família, eu vou em lugares que eu vou abençoar, ou você vai com esse carro para lugares que vai te afastar dos caminhos do Senhor. Então nós precisamos colocar nossa vida financeira diante do Senhor e pedir que Deus nos cura do medo, da falta, pedir que nós venhamos entender que Ele é o Deus que provê, Ele quer prover para você. Deus, ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Nós precisamos aprender a ter um espírito de contentamento. Tem pessoas que não têm contentamento. Elas querem, né? Elas compram um móvel novo, daqui a pouco aquele ali já não satisfaz mais, eu quero o outro. Eu compro um celular novo, aquele ali também já não deu, eu quero o outro. E aí você fica se matando de trabalhar, irmãs. Fica se matando de trabalhar. Às vezes seu marido tem uma certa condição, você pode ficar em casa vivendo uma vida mais modesta, mas a inquietação na alma não deixa. Você prefere ficar fora de casa, trabalhando, cansada, ao invés de cuidar da casa que Deus te deu. Né? Quantas mães que acabam de ter um bebezinho e ao invés de ficar quietinha ali, mesmo que a vida vai ficar um pouquinho apertada, mas ao invés de ficar ali um pouquinho investindo na vida daquele filho, quer correr para trabalhar. Eu sei que tem hora que a gente precisa, irmã. Eu não estou dizendo que é impreciso, estou dizendo mulheres que às vezes não precisam, mas fica inquieta. E eu estou falando porque aconteceu isso comigo. Quando eu tive a minha filha, eu estou no país de primeiro mundo, eu vim para cá para trabalhar, né? Então, como é que eu colocava na minha cabeça que quando eu tivesse filho eu não ia trabalhar? Então, na minha cabeça eu iria voltar a trabalhar, como todas as mulheres fazem. E eu comecei a ficar inquieta, né? Eu fazia um trabalhinho no final de semana, rapidinho, de 8 a meio-dia, né? Minha filha sempre dormiu muito, então eu ia, voltava, a menina ainda estava dormindo, meu marido cuidava dela. E eu desesperada, querendo arrumar um trabalho, preciso arrumar um trabalho. E um dia Deus falou comigo, não, é um tempo que eu separei para você ficar quieta. E eu tive que me aquietar, né? E eu fiquei 2 anos sem trabalhar e cuidando da minha filha e foi tudo bem, não me faltou nada. Então, quando a gente precisa, irmã. Vamos lá arregaçar as mangas e vamos. Mas se pode um pouquinho, para um pouco. Aquieta um pouco, porque você pode parecer que você está perdendo no momento, mas você está lançando semente para o futuro. Tá bom? Então, vamos colocar nossa vida financeira diante do Senhor. O que o Senhor quer de nós? Então, faça uma lista. Quando você tiver tempo, ou depois que você ouvir esse devocional, faça uma lista. Pai, eu quero isso, eu sonho com isso, muda a minha vida financeira, me ensina a ser mais econômica, me ensina a ter contentamento, a não ficar gastando à toa. Sabe, irmãs, às vezes a gente tem que valorizar o nosso suado dinheirinho.
Por que a gente pega o nosso suado dinheirinho e dá num item material que às vezes vai consumir todo aquele dinheiro à toa, por pura vaidade? Não estou dizendo que você não pode comprar uma coisa cara, pode, mas avalie o desejo do seu coração. Às vezes você está comprando aquilo ali para tentar suprir uma carência, uma falta, uma tristeza que está naquele momento. Aí depois a gente ora para o Senhor abençoado, o Senhor vai falar, mas eu vou te abençoar como, minha filha? Se você faz burrice com o seu dinheiro, se você não se ama, se você não ama o suor do seu rosto. Então nós precisamos reavaliar. Existe uma palavra que Deus disse para os discípulos, porventura lhes faltou alguma coisa? Talvez nós vamos passar um momento mais estreito, mas nós vamos estar investindo na nossa casa. Nós vamos estar investindo no nosso marido. O marido vai chegar em casa, vai ter uma mulher menos estressada, né? Uma mulher mais descansada, vai ter uma comidinha melhor. Isso tudo, irmãs, faz esse homem ser um homem melhor. Porque não adianta você ser uma mulher guerreira, trabalhadeira e que faz, e o homem chega em casa enquanto uma mulher chata, estressada. A mulher está com dinheiro, ajudou ele, mas e daí? Isso não é a ajuda, talvez, que ele precisa. Talvez ele preferia uma mulher com um pouquinho menos, né? Mas que fosse uma mulher mais... que ele chegasse em casa e tivesse paz. Então a gente precisa colocar essa área diante do Senhor, tá bom? Que o Senhor possa falar conosco, porque se essa área da nossa vida não estiver alinhada, irmãs, nós vamos gastar a nossa vida. E eu tenho visto também muitos velhinhos que chegam lá no final da vida e não pode usufruir. Não pode usufruir por quê? Porque não cuidou da saúde, né? Viveu correndo para lá e para cá, e quando chega no final da vida tem que gastar todo o pouquinho que juntou para cuidar daquela saúde. Ou então aquele sonho que tinha, não, quando eu ficar velha, mais velha, aí eu vou querer só viajar, eu vou querer cuidar dos netos. E você não tem ânimo, porque não cuidou da sua saúde. Então, assim, vamos sonhar com uma vida plena, uma vida abundante. Deus tem isso para nós. Faz parte do caráter de Deus. Ser bom, ser amoroso e ter uma vida plena que resplandeça a glória de Deus. Deixa Deus nos prosperar, tá bom? Qual é a síntese do dia? Aquietai-vos e saiba que você tem um pai que cuida de ti. Se você não teve esse pai na sua infância, na sua adolescência, coloca diante de Deus, fala, pai, me ensina a ser filha, porque eu não tive um pai terreno, eu não sei como é ser filha. Eu tive que levantar e fazer. Então me ensina a depender do Senhor. Outra coisa, lança fora todo o medo da falta, o medo do abandono, o medo de sofrer, né? Quantas mulheres hoje em dia, se eu não for independente, meu marido não vai me respeitar, não vou ser aceita, vou ser pisada, vou ser humilhada. Não tem nada disso, irmã. Isso é mentira que o inimigo vai criando e vai embaralhando a gente, sabe? Vai emaranhando a gente numas mentiradas e você vai ficando presa ali naquelas redes. Prossiga em conhecer o Deus da provisão. Deus da provisão é dia a dia, tá bom? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus. A canção de hoje é aquela que eu já tinha colocado antes, que chama Deus Proverá. Essa canção fala que eu posso ser provado para ser aprovado. A nossa vida, irmã, é um teste, tudo é um teste. O dia que nós aprendemos por que estou passando neste teste, qual é a lição que eu tenho que aprender, e a gente aprender, tudo vai ficando mais fácil. Tudo vai se alinhando. Você vai sendo quem Deus te chamou para ser. Você vai fazendo o que Deus te chamou para fazer. E você vai fluindo. As coisas vão fluir. Nós vamos ter trabalho? Vamos ter umas tristezas, né? Vamos ter dificuldade, mas nós vamos ser mais que vencedor. Nós vamos sair dali crescidos. Porque eu não quero chegar lá no final da minha vida uma velhinha burra, né? Que não melhorou, não fez nada, só trabalhou, tá com as mãos calejadas, né? Tá com o rostinho todo enrugado, porque não teve tempo de cuidar. Lógico que a gente vai ficar tudo enrugadinha mesmo, né? Porque não tem jeito de ficar nova para sempre. Mas tá descuidada, porque só trabalhou. E aí a gente conta com orgulho, né? Ai, minha vida foi só trabalho. E Deus fala assim, filha, foi porque você quis. Porque eu estava aqui para te servir, para te abençoar, né? Para te acolher. Mas você não ficava quieta. Você não sabe se aquietar. Você achava que o seu valor estava no muito trabalhar. Então, que o Senhor venha nos ensinar, irmãs.
Não faço apologia à preguiça não, tá? Eu trabalho desde os 12 anos, sou trabalhadeira pra caramba, mas eu aprendi a me aquietar. Eu aprendi que eu preciso depender de Deus. Todos os trabalhos que eu tive aqui nos Estados Unidos, todos, porque você chega aqui, eu não conheço ninguém, né? Meu marido já morava aqui, ele conhecia, mas todos os trabalhos que eu tive aqui, Deus trouxe assim na minha mão. Eu só clamava e daqui a pouco o trabalho vinha de uma forma sobrenatural. Aí você fala, mas você está nos Estados Unidos, né, irmã? Então é bem mais fácil. Mas quando eu estava no Brasil também. Quando eu estava no Brasil, ainda adolescente, eu me lembro do meu primeiro trabalho, eu tinha 12 anos e eu mudei para uma cidade que era um pouco melhor, uma cidade de Belo Horizonte, mais no centro, era um pouco melhor. E eu conheci uma moça, do nada eu conheci ela e ela disse para mim que trabalhava. Ela tinha 14 anos. Ela falou, deixa eu ir que eu tenho que ir pro meu trabalho. Eu falei, você trabalha? Ela, trabalho. Eu sou babá na casa de uma pessoa, tal. A mulher acabou de ter neném. Eu falei, que legal. Aí eu falei assim, eu tenho vontade de trabalhar também. Se você souber de alguma coisa, você me fala? Falo. Nunca tinha visto essa moça na minha vida, tá? Passados uns dias, ela bate lá em casa. Oi, tudo bem? Vim falar com você. Você ainda tem vontade de trabalhar? Eu falei, claro. Ela falou assim, então, tô deixando meu trabalho. Se você quiser, eu te indico lá e você vai lá e tal. E ali foi meu primeiro trabalho, foi um trabalho maravilhoso, que eu tinha que olhar uma bebezinha, ela tinha um mesinho, e naquela época, né, irmãs, há mais de 30 anos atrás, não existia, né, o bebê conforto, a cadeira, né, de levar bebezinho, então as mulheres ou iam atrás, ou pedia alguém para ir atrás, né, então essa mulher, como ela era muito fina e poderosa lá, ela pagava alguém para estar ali com o bebezinho atrás do carro, e eu ficava com ela na parte da manhã, eu lavava as fraldas, sabe como é que é, né, irmãs? Não existia fralda descartável, cuidava da bebezinha um pouquinho, e a gente passeava muito, porque eles passeavam todos os dias. Eu fui no zoológico, eu fui em restaurante chique, eu fui num monte de coisa e ganhava bem. Então, assim, em todas as vezes que eu precisei de trabalho, irmã, Deus abriu as portas poderosamente. Me lembro de uma fábrica que tem na cidade, né, da minha mãe, Ribeirão das Neves, tinha uma fábrica América Latina, era uma fábrica de calça jeans, e ali podia trabalhar a partir dos 14 anos. E quando eu tinha 10 anos, todos os dias que eu passava perto daquela fábrica, eu orava, Senhor, um dia eu quero trabalhar aqui, um dia eu quero trabalhar aqui. Porque eu via aquelas meninas, eu achava tão bonito essas moças trabalhando ali, né? Quando eu fiz 16 anos, já tinha esquecido já, né? Eu olhava, ficava com vontade. Quando eu tinha 16 anos, eu tinha uma amiga que a gente estudava junto e ela trabalhava ali. Do trabalho da fábrica, ela foi para o escritório da fábrica e estava toda a família dela, ela colocou toda a família dela, ajudou toda a família dela ali, a mãe, a irmã, a tia, a prima, sei lá quem mais. E um dia eu perguntei para ela, né, se tinha vaga e tudo, e ela falou assim, olha, você tem que ir lá e perguntar. Passa lá e pergunta o porteiro e tal. Eu passei e perguntei ao porteiro, você sabe se tem vaga e tal? Ele falou assim, não tá tendo no momento, minha filha, volta aí depois. Aí eu cheguei pra escola à noite, falei, eu passei lá na fábrica hoje, perguntei, ela falou, que bom, então, quando tiver, né, ele deve te falar e tal. Só que passou alguns dias, essa menina chegou na escola e falou assim, Rose, a psicóloga, que era a mulher que contratava as pessoas, ela disse pra você ir lá. Eu falei assim, por que essa mulher mandou eu ir lá, né? Não falei com ela, não conheço nem nada, né? Aí eu fui lá, conversei com a psicóloga, ela falou assim, né, me entrevistou, falou que se eu queria a vaga, e a vaga era minha, e traz os documentos e tal. Eu falei, gente, mas que bênção, né? Quando chegou no outro dia, na escola, essa minha amiga falou assim, Rose, você não sabe o que aconteceu. A psicóloga virou pra mim naquele dia e falou assim, você é amiga da Rose? Eu falei, sou. Então você avisa pra ela que é pra ela vir aqui, porque a vaga é dela. E eu falei pra você, porque você é minha amiga que chama Rose. Só que depois que você foi lá, ela me disse que não era você. Ela disse, a moça que veio aqui não é essa que veio. Essa é completamente diferente dessa. Eu entrevistei, o trabalho já era dela. Mas ela disse que quando fosse pra chamar era pra avisar pra você. Né, a minha amiga, a psicóloga falando pra minha amiga. E só que você mandou outra pessoa, você mandou essa sua amiga aí, e eu gostei da menina e eu não tive como falar com a menina que a vaga não era dela. Então, tipo assim, Deus abriu de uma forma sobrenatural.
Foi sobrenatural. Eu não sei como eu caí dentro daquela fábrica. E eu fiquei 3 meses trabalhando ali. Não passou disso, porque Deus me mostrou que não era isso que Ele tinha para mim. Não era esse sonho todo que eu achava. Então, às vezes, irmãs, nós sonhamos com coisas que Deus tem coisas muito melhor. Quando eu saí da fábrica, eu fiquei muito triste, né? Eu falei, poxa, só isso, Senhor. Por que eu perdi esse trabalho? E hoje eu olho para trás e falo, meu Deus do céu, se eu tinha coisas infinitamente melhor para mim, eu querendo... Mas Ele realiza o desejo no nosso coração. Às vezes só para a gente ver, minha filha, não era bem isso que eu tinha para você. Mas eu estou contando isso para vocês entenderem que mesmo no Brasil, quando Deus quer, Ele abre as portas para você, Ele te sustenta de alguma maneira, tá bom? Então um beijo, fiquem com Deus.